Depois de muito tempo filiado ao Partido dos Trabalhadores, ele hoje está no Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e ocupa o cargo de secretário executivo de Políticas Sociais de Combate à Fome do governo Raimundo Colombo, do PSD. Se apresenta como pré-candidato a prefeito de Blumenau. O Informe Blumenau Entrevista recebe o radialista, jornalista, professor universitário e político Arnaldo Zimmermann. Tudo bem, Arnaldo? Seja bem-vindo. Certo, Alexandre. Um abraço inicial a você, o Fabrício, a equipe. E primeiro, elogiar esse espaço novo em Blumenau, do Informe Blumenau, tanto no vídeo como o próprio site. É um espaço que acabou virando, de todos nós, meu pessoalmente, consulta diária sobre os acontecimentos da cidade. Meus parabéns. Obrigado, fico feliz em ouvir. Eu queria começar falando sobre ideologia. Nós estamos em 2016. Faz sentido ter um partido comunista hoje? Qual é a orientação, qual é o modelo do PCdoB? Essa pergunta nunca pode faltar, né? Eu lembro até do o Flávio Dino, candidato a governador no Maranhão, venceu as eleições e venceu umas eleições, a maior parte das perguntas na imprensa era sobre a ideologia, né? Não sobre o plano de governo. Normal, natural, você falou bem na introdução, eu fui filiado 20 anos ao PT e sempre tive, nos tempos áureos do PT, sempre tive essa orientação socialista, não é? Então eu chamo de orientação socialista porque você sabe que você vive num país, num modelo capitalista, e você aprende a conviver e viver muito bem no modelo capitalista, desde que o modelo capitalista não seja o capitalismo selvagem. É normal hoje que o empresário, ele empreenda, que ele corra riscos, alguém tem que ter o capital, colocar o capital na frente, normal no nosso sistema capitalista, gerar emprego, gerar renda. O que a gente não quer é a exploração quase em nível de escravidão do ser humano, do trabalhador, e o que a gente não quer também é essa altíssima concentração de riqueza, como as pesquisas recentes têm divulgado, essa concentração, 1% dos mais ricos detém o poder dos outros 99%, quer dizer, tem umas coisas absurdas nesse capitalismo selvagem. Então o que você quer? Você não quer implantar o comunismo, você não quer, você tem uma orientação socialista para que você consiga garantir oportunidades e direitos iguais para todos, para que o filho do trabalhador possa fazer faculdade, para que ele possa se formar como advogado, como professor, como engenheiro e possa ter as mesmas oportunidades dos demais. Agora, dizer que você segue a cartilha, isso é tudo muito relativo. Eu comparo muitas vezes, Alexandre, com a Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Eu sou cristão também, né? Frequento a igreja do meu bairro, mesmo o cristão mais assíduo, aquele que frequenta, né, regularmente, participa na igreja, em qualquer uma das igrejas, né, dentro do cristianismo, ele segue 100% a orientação que está ali, ou ele usa aqueles valores como valores importantíssimos para poder guiar a vida dele, para poder fazer o bem para os outros, para poder ter uma vida mais harmoniosa, mais fraterna. Então eu diria que o socialismo, para mim, ao longo da minha história, socialismo é para isso, é uma orientação de valores, de como lidar em sociedade, de não querer ter lucro em cima, não querer ter uma vantagem, não é, em cima dos outros, uma vantagem onde você acaba enganando o próximo, você acabe levando uma vantagem considerável. Você tem que ter uma harmonia, um equilíbrio, né, nessas relações. E agora, juntando com a relação da ideologia, eu queria juntar um pouquinho da questão do pragmatismo na política, porque chama muito a atenção, e aí eu queria que o senhor nos explicasse a proximidade do PCdoB no governo Raimundo Colombo. Lembrando que o governador é da mesma escola, que já foi PFL, que já foi Democratas, já é uma escola que, se era possível ainda delimitar campos ideológicos, era uma escola à direita e o PCdoB sempre foi uma escola à esquerda. Como é que se explica esse pragmatismo? Vale a pena pela busca do poder? Não exatamente, Alexandre. Eu acho que essa é uma questão mais pragmática do PCdoB de se adequar à realidade, justamente. Talvez até tenha, pela vivência no passado que eu tive no PT, talvez até um pouco mais de facilidade do que o próprio PT em poder fazer as suas adequações sem abandonar necessariamente a sua ideologia. O governo Raimundo Colombo hoje, ele é diferente de um governo, muito diferente do que deveria ter sido um governo de Jorge Bornhausen lá na década de 70, ou aquele primeiro governo lá de Espírito Amin. Com certeza muitas diferenças, porque o próprio Raimundo Colombo vem de uma cidade, quer dizer, uma cidade do interior, uma cidade de Porto e de Lages. Ele tem falado
falado muito, principalmente para nós, na área do combate à fome, da assistência social, de que o que ele quer para o Estado, ele quer diminuir essas desigualdades regionais, ele quer buscar esse objetivo e perseguir esse objetivo de erradicar a pobreza extrema no nosso Estado. Então, hoje, dá para dizer que o Raimundo Colombo, governador, hoje é uma figura muito mais de centro do que de direita. E ele mesmo fez questão nessa articulação de buscar um leque de partidos que abraçasse Santa Catarina. Qual era o objetivo do governador e dos partidos, das pessoas que compõem a equipe? É abraçar o Estado de Santa Catarina. Esse tem ideologia um pouco mais à esquerda, esse tem um pouco mais conservadora, cada um na sua área, tentando encaixar cada um, de repente, numa área técnica específica, onde cada um dê conta do seu recado e possa trabalhar pelo bem social. Quer dizer, mesmo tendo um secretário que esteja distante ideologicamente da gente, eu estou no combate à fome e estou muito bem alinhado, por exemplo, às políticas nacionais do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social e de Segurança Alimentar, na busca da erradicação da fome no estado de Santa Catarina e a busca por esse ideal no país. É um objetivo do governador Raimundo Colombo? Como também resolver os problemas na saúde, onde lá tem o secretário João Paulo Clanubin, o secretário de Educação, Eduardo Deschamps e assim por diante. Secretário, o senhor falou do seu cargo. O que faz essa Secretaria de Políticas Sociais de Combate à Fome? Na prática, quais são as atividades, o que ela desenvolve? Olha, de um modo geral, muitas das nossas secretarias de Estado, elas acabam fazendo uma relação, uma intermediação entre as políticas públicas nacionais e o município. Você imagine 200, quase 300 municípios de Santa Catarina batendo na porta de Brasília, né? Batendo na porta do Ministério do Desenvolvimento Social para buscar recurso, para implantar um programa de aquisição de alimentos, por exemplo, com agricultura familiar, para poder elaborar o seu plano de segurança alimentar, para poder comprar equipamentos para os agricultores da agricultura familiar que vai poder levar alimentos até, de repente, o posto de saúde, o hospital da região, a própria escola municipal, a creche, as organizações sociais. Então é muito mais fácil para que o Estado articule isso. Então, primeiro que o Estado, nós na Secretaria, fazemos essa articulação, nós abraçamos as políticas públicas nacionais da segurança alimentar e nutricional, hoje muito focado na questão da nutrição. Quer dizer, nós já avançamos muito no combate à fome, que é, primeiro, o Brasil saiu do mapa da fome. Santa Catarina tem um índice muito baixo de fome ainda, quer dizer, de pessoas que passam dificuldade, que não têm acesso aos alimentos. Hoje estamos muito na linha da questão nutricional, de que as pessoas, hoje as famílias precisam, sobretudo as crianças e os idosos e as comunidades tradicionais, precisam ter alimentação adequada. A alimentação adequada é a grande palavra, a grande chave para esse novo milênio, esse novo século, de que as pessoas, quer dizer, comer menos embutidos, menos comida processada, mais comida natural e comida orgânica. Só que isso não basta só conselho, não basta só recadinho na internet. Precisa ter política para isso. Essa política que nós fazemos é uma integração entre a área da agricultura, a área da saúde, da educação, do desenvolvimento econômico, mesmo do esporte e do lazer e a própria assistência social que a gente está vinculado. Vamos falar então da política municipal. Quais são os projetos do PCdoB para Blumenau que o senhor está representando com a sua pré-candidatura? Olha, Alexandre, a gente está ainda conversando, fazendo as conversas dentro do partido, fazendo conversas com possíveis aliados também para esse ano 2016. Desde o início nós sabemos que é difícil. Em 2012 a gente até ensaiou uma candidatura, acabou não vingando, mas em 2016, com muito mais chance de vingar a nossa candidatura, estamos nessas conversas iniciais. Sabemos de todo o trabalho que vai ser para um partido pequeno, né, comparado aí aos principais partidos da cidade e do país, numa coligação, de repente, uma coligação até mais modesta, quem sabe, sabemos das dificuldades. Mas nós temos o seguinte, observando o cenário político eleitoral hoje de Blumenau, né, nesse pré-período eleitoral, observando a atual gestão do município, eu posso dizer o seguinte para você. Hoje a gente quer oferecer um pouco da nossa experiência. A minha experiência pessoal, a experiência como gestor público, que parece que faz um bom tempo em Blumenau que isso está faltando. Estão faltando opções em Blumenau
com experiência em gestão pública. Não basta só ter experiência em gestão privada, que isso também a gente tem razoavelmente. Né? Empresas que a gente já administrou, já ajudou a administrar, e empresas que a gente já dirigiu como sócio proprietário. Mas principalmente na máquina pública. Então não basta só boa vontade, não basta só boas ideias. As ideias são muito importantes, mas é preciso saber como você otimizar recursos. É muito importante você poder fazer um levantamento diagnóstico rápido, não precisa levar 1 ano, 2 anos, para você descobrir onde é que tem um passivo a descoberto, em qual área, a fundação, a autarquia, a secretaria, você fechar esse quebra-cabeça, você pega um time já com uma boa experiência, aproveita servidor público, tem muitos servidores públicos com uma bagagem enorme, você organiza isso em menos tempo, em 60, 90, 120 dias. Às vezes você fica perguntando por que alguns gestores assumem, de repente, e demoram tanto tempo para organizar a máquina. Então, quer dizer, esse é um caminho, oferecer pelo menos a nossa experiência, 2 vezes secretário municipal, secretário adjunto do Estado, hoje secretário de Estado, embora secretário executivo, mas também fazendo parte do colegiado estadual, administrando complexidades muito maiores às vezes e vendo que alguns problemas poderiam ser resolvidos aqui com um pouco mais de facilidade e levando uma boa equipe para ajudar nessa gestão. Secretário, pelo andar da carruagem, de acordo com essa última fala aí, parece que você não está muito contente com a administração municipal atual do prefeito Napoleão Bernardes. Olha, talvez eu repita o que muitos outros cidadãos também têm falado, quem sabe até outros pré-candidatos. A figura do Napoleão, pessoalmente, não tem como a gente não gostar da figura dele. Eu estive na Câmara há um tempo com o ex-vereador Napoleão. Não trabalhamos juntos no rádio, mas lembro dele garoto, ainda com o gravadorzinho e tal, entrevistando a gente quando a gente já era secretário municipal. Ele é uma figura bacana, uma figura boa de diálogo e tudo mais. Acho que é quase unânime, não é? Esse sentimento. Mas há um problema, pelo menos na época em que o prefeito Napoleão assumiu, talvez, não sei se pela falta de experiência no executivo, da própria equipe e tudo mais, de algumas patinadas, vamos dizer assim, muitas coisas demorando para acertar e trabalhando somente, fazendo mais um governo de demanda do que o governo casado, um governo de demanda com um governo de planejamento. Então, o transporte coletivo, por exemplo, estoura o problema, há aquela intervenção, né, que todos vocês têm acompanhado, depois a intervenção não dá certo, não sabe para quê, e aí você pergunta, por exemplo, aonde que está o cumprimento do contrato do transporte coletivo, o contrato com essa permissão para o consórcio SIGA, onde deveria ter um acompanhamento mensal, acompanhamento contábil mensal, até porque está previsto no contrato de que os balancetes têm que estar à disposição do município mês a mês, balancete é mensal. Né? Balancete é mensal, então quer dizer, o CETERB deveria nesses 4 anos estar acompanhando, fiscalizando, vendo, para já ter identificado já 1 ano atrás, 2 anos atrás, onde é que estava o problema. Então algumas questões, problemas que podem acontecer em qualquer gestão, mas a gente percebe que muitas vezes a falta de habilidade para lidar com essas situações, elas são muito presentes. Coisas que não aconteciam em outras gestões, não é, por exemplo. O PCdoB tem algo novo para trazer para a política? Porque o que a gente percebe muito, secretário, é a dificuldade do gestor municipal, principalmente o gestor municipal com dificuldade de caixa e tal. E as políticas se repetem, elas são muito iguais, né? A maioria dos candidatos. O que o PCdoB pode trazer de novo para o debate eleitoral e para uma eventual administração da cidade? Olha, uma das coisas que a gente pretende, amadurecendo, que a gente já vinha discutindo lá em 2012, nós falávamos muito em uma cidade mais humana, que é essa cidade para as pessoas. Claro que uma cidade para as pessoas, você vai pensar, por exemplo, no sistema viário. Você precisa, a primeira coisa que se pensa, você precisa de espaço para as pessoas, que são os pedestres, mas o pedestre, a pessoa, ela é pedestre, ela é ciclista, ela é passageira de ônibus e é também motorista e passageira no automóvel, né? Ou mesmo até o veículo de carga e tudo mais. Você precisa pensar isso no conjunto. Mas se você tem um olhar mais humano, mais voltado para as pessoas, você pega num detalhe, só como um dos exemplos, se você prioriza, por exemplo, uma faixa de pedestre elevada, você já está priorizando um pouco mais as pessoas, o pedestre, do que o automóvel. O automóvel vai ter que reduzir, a pessoa, o pedestre, vai ter a preferência. Tudo que você facilita a vida das pessoas, e uma coisa que até você, como bom gaúcho, conhece muito bem, né? Cada vez que ia para o Rio Grande do Sul, eu ficava encantado nas cidades do interior do Rio Grande do Sul, como as pessoas saem de casa no sábado, no domingo, outras regiões do Brasil. Esse é um fenômeno recente para nós aqui em Blumenau, recente para nós aqui na nossa região, vamos dizer recente, aí, questão de uma década, não é?
Eu convivi muito em Blumenau, onde o lazer das pessoas é ficar em casa, só fazer o churrasquinho e tudo mais. As pessoas querem sair mais de casa, as pessoas estão querendo uma cidade mais voltada para elas, não só no lazer, não só no final de semana, no dia a dia, para ir para o trabalho, para ir para a faculdade. Então é você planejar, pensar a cidade onde a pessoa, o cidadão, ele seja o centro dessa constelação. E todos os projetos que você vai construir estarão em torno disso. O que vai ser decisivo para dizer o PCdoB vai ter candidatura, o PCdoB não vai ter candidatura em Blumenau? Olha, para que nós não lancemos candidato, só numa situação mais extrema, onde a gente observe que seja preciso construir uma candidatura a uma grande frente para poder vencer as eleições, e que a gente acabe cedendo dentro de um projeto, onde esse projeto dessa grande frente contemple praticamente todas as nossas aspirações, o que a gente já está ensaiando, né, como plano de governo, como propostas para a cidade, onde contemple a maior parte dessas ações, onde a gente pudesse até ceder junto com um grande leque de partidos, mas eu posso dizer que as chances são muito reduzidas, porque você sabe que tem as vaidades pessoais nas outras candidaturas, você sabe que tem compromissos de outras candidaturas que se lançam como candidatos maiores, que isso acaba sendo muito difícil de acontecer. Esse é o ano para que nós lancemos a nossa candidatura. Esse é o ano para que o PCdoB tenha candidato, e provavelmente numa coligação com 4, 5 ou 6 partidos de centro para a esquerda. Era a próxima pergunta. Quem seriam esses aliados? Lembrando que do centro para a esquerda, vamos lá, o PT está com candidatura, anunciou. O PDT, só para pegar os dois mais representativos, tem o vereador Ivan. Quem seriam os aliados? Olha, o PDT é um partido muito bom de diálogo, por exemplo. Tem o seu pré-candidato, que é o Ivan, a gente respeita. O PT tem o seu pré-candidato, o Jefferson, que a gente respeita. Acredito, gostaríamos de ter todos eles apoiando a nossa candidatura, obviamente. E eles gostariam o mesmo, né? A recíproca é verdadeira. Mas acredito que seja mais difícil o PT abrir mão. Gostaríamos que o PT pudesse, de repente, dar um passinho para trás, futuramente dar 2, 3 passos para frente, pensar que, de repente, não seria o momento, né? Seria o momento de se trabalhar a construção de uma terceira frente, vamos dizer assim, uma terceira frente na cidade. Acredito que esse diálogo, hoje ele está um pouco mais próximo, melhor, as conversações estão melhores com o PDT. Vai ter um problema lá na frente, que é normal em todas as eleições, que é quem vai ser o candidato. O candidato vai ser do PDT, vai ser do PCdoB, isso falando nos partidos maiores. Mas nós sempre tivemos alguns aliados de bastidores, que provavelmente como o PPL, outros partidos que são menores, mas são ideológicos, né? Tem um grupo de pessoas muito bem afinado, né, com as nossas aspirações, e gostaríamos, é claro, o PSOL também apresenta uma pré-candidatura, que eu respeito muito o pessoal do PSOL, mas o PSOL também seria um partido, né, muito importante num futuro diálogo nosso, para a gente poder conversar e construir um projeto para a cidade. Qual é a condição do secretário Arnaldo Zimmermann vir a ser vice de alguma chapa? Olha, da mesma forma como a gente falou nessa grande frente, não é? As chances são mais reduzidas. Primeiro que tem algumas decisões pessoais que a gente vai tomando, né? Então eu devo me afastar até o final de maio, eu devo me afastar do Estado para poder ser candidato a prefeito ou a vice da cidade. Essa já é uma decisão, você tem que se afastar. Se eu for, ainda não tenho bem certeza pela legislação, mas se eu fosse candidato a vereador, por exemplo, teria que me afastar já no final de março. Quando eu era, inclusive isso mexe com a vida da gente, que quando eu era secretário adjunto, eu era ordenador de despesa. Hoje, como secretário executivo, não sou mais ordenador. Então eu ganhei mais 2 meses para ficar no Estado. Então, quando vão chegando os prazos de desincompatibilização, todos que estão em alguma função vão tomando as suas decisões pessoais também. O que a gente tem dito é que eu estaria muito à disposição da cidade de Blumenau para abrir mão da minha função de secretário de Estado hoje, para poder ser candidato a prefeito de Blumenau. Se não for para ser candidato a prefeito, se for para ser candidato a vice, se for para ajudar e coordenar uma campanha, outra função, vamos discutir lá na frente. Ainda não se sabe. Hoje a minha disposição é sair do Estado somente para ser candidato a prefeito. Numa outra situação ainda não tem isso bem claro. A grande discussão é saber se o PSD vai ter ou não candidatura própria aqui em Blumenau. O deputado estadual Jean Kuma, vira e mexe, está reiterando a sua disposição. O PSD é o partido do governador
alguma possibilidade do senhor vir a compor até com uma chapa de vice ou vir a apoiar uma eventual candidatura do PSD em Blumenau? Hoje eu acho muito difícil, Alexandre. A política, por mais que ela seja dinâmica, né, e a política funciona como as nuvens, né, que se movimentam numa rapidez extraordinária, mas eu acho muito difícil que, embora nós estejamos no governo Colombo, mas a realidade é totalmente diferente, nessa grande frente do estado de Santa Catarina, uma reeleição do governador e tudo mais. Numa candidatura do Jean, pessoa que eu respeito muito, temos conversado muito nos últimos meses, eu acredito que nós podemos até pensar, podemos até pensar em segundo turno, não só nós apoiarmos, eventualmente, eu acredito muito nessa novidade para Blumenau, de que nós podemos construir a chance de ir para o segundo turno e inverter a situação, de termos apoios no segundo turno, mas eu acredito que nós podemos ter um diálogo saudável com várias outras candidaturas, pensando lá na frente, num segundo turno, quem sabe, ou até não, né? Tendo a liberdade no segundo turno de tomar a decisão lá na frente. Nesse momento eu acho muito difícil essa composição, porque uma eventual composição do PSD, ela abriga um antigo governo do PFL, que é um pouco diferente da nossa relação estadual. Existe um leque de partidos muito grande ali, figuras antigas, né, em torno aí de uma eventual candidatura do Jean Kuma, que eu acho que ele teria que ter muito mais esforço para poder construir um projeto de governo em conjunto com a gente. Se cedessem, se nós pudéssemos sentar em nível de igualdade, no nível paritário, e construir um projeto para a cidade, até quem sabe. Mas eu acredito que hoje, na ótica de hoje, seria um pouco difícil. Para encerrar, o senhor conhece bem a trajetória de Blumenau. Blumenau ultimamente tem se colocado, a população de Blumenau tem se colocado de uma forma muito crítica, um tanto quanto conservadora, frente a algumas questões, algumas discussões políticas. O senhor acha que os blumenauenses podem receber bem uma candidatura que vem do Partido Comunista do Brasil? Eu acho que no início vai ter essa rejeição mais pela nomenclatura. Eu já tenho certeza que no próprio site do Informe Blumenau, ali embaixo nos comentários, já vai ter comentário de pessoas que nunca me conheceram, pessoas que não ouviram falar no meu nome. Talvez que não ouçam a sua entrevista, mas vão comentar isso. Não, sem assistir a entrevista, vão comentar, onde é que já se viu? Eu tenho lido isso pelo Brasil todo, né? Como é que pode nos dias de hoje e tal, aquela conversa que a gente já está acostumado. Eu digo, primeiro, que não existe nada disso. Primeiro que um dos nossos principais diálogos, por exemplo, é com o empresariado. Eu acredito no empreendedor. Eu fui empreendedor muitas vezes, eu acredito no empreendedorismo, eu acredito na força de trabalho. A força de trabalho vem tanto do trabalhador, na fábrica, né, no comércio, no campo, como vem também daquele que empreende. Então a visão é totalmente diferente. Eu acho que depois de conhecer a nossa candidatura, começar a ouvir as propostas, começar a ouvir o que a gente propõe para a cidade de Blumenau e principalmente, voltando a falar, na questão da experiência, depois de passar pelas funções que a gente já passou, nível municipal e nível estadual, algumas coisas deixam de ser segredo. Porque eu fui vereador, a minha primeira função pública foi vereador. Como vereador, imaginava uma coisa, eu era 2 anos vereador, assumi a secretaria. Chegava na secretaria, não sabia nem o que era uma requisição, né, de material de expediente e tudo mais. Como vereador, você põe as ideias, o debate acalorado para a cidade. Mas será que o vereador, aquele que só teve a experiência de vereador, está preparado para assumir convênios, contratos, e olha a quantidade de convênios, contratos, conta vencendo e tudo mais, e ainda fazer um bom governo para o servidor, valorizando a população nos bairros e equilibrando as contas? Será que ele não precisaria ganhar uma experiência a mais, participar de um governo primeiro como gestor, tudo mais, ganhar mais musculatura, né, mais experiência? Porque eu acho que é isso que deveria ter acontecido com Napoleão, infelizmente, né? A gente gosta muito dele, mas ele deveria ter pego alguma experiência no executivo primeiro, para depois ser prefeito. Então, depois de conhecer um pouco da nossa experiência, propostas com os pés no chão, nós não fantasiamos nada. Nossas propostas todas que nós vamos lançar para o transporte coletivo, para o sistema viário, para a saúde, para a educação, para o combate à fome e para a assistência social, é tudo pé no chão e várias delas inovadoras. Depois de conhecer, eu tenho a certeza que essa questão da nomenclatura, que é um nome, não é nada mais do que um nome escrito, tudo isso vai mudar, Alexandre. Arnaldo Zimmer, muito obrigado pela sua entrevista no Informe Blumenau, ficamos muito felizes em receber, sucesso na sua trajetória em 2016 e certamente estaremos aqui acompanhando os desdobramentos da sua pré-candidatura.
Eu que agradeço, Alexandre, é sempre uma satisfação. Eu espero voltar mais vezes de várias formas, porque o Informe Blumenau veio para ficar, porque o espaço de debate político, política saudável, ele é necessário em Blumenau, em qualquer lugar do Brasil. E estava faltando mais esse espaço. Eu acredito que, a partir das nossas ações, nós vamos conseguir enriquecer o debate. De novo, parabéns a você, o Fabrício e a toda a equipe, por estarem enriquecendo esse debate tão importante e necessário para a nossa Blumenau. Mais uma vez agradecemos, boa sorte. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre com uma personalidade de Blumenau e da política da cidade. Um abraço, até mais.